Olá! No Justiça para Todos desta semana, a gente continua a falar dos tipos de prisão. Você vai saber quando acontece a prisão em flagrante, o que é e quais os benefícios da audiência de custódia para quem é preso no momento do delito. Alguém que tenha sido preso em flagrante delito, mas é uma pessoa primária, de bons antecedentes, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não tem razão para manter essa pessoa presa. A delação premiada, um termo em destaque nos últimos tempos e que hoje é considerada um dos principais meios de obter provas. Permite com que seja feita uma proposta a uma determinada pessoa que está sendo investigada e que ela, com essa proposta, voluntariamente se disponibilize a contar o que sabe. Presídios superlotados e presos à espera de julgamento. Como as penas alternativas podem dar outro sentido ao cumprimento da sentença. Penas alternativas e as medidas cautelares que são aplicadas enquanto a pessoa está sendo processada parecem ser uma solução importante para que a gente fortaleça a política criminal no nosso país. Não saia daí, o Justiça para Todos de hoje está só começando. A gente abre o programa com um resumo da semana do Judiciário. Confira. O Conselho da Justiça Federal está fiscalizando as atividades do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O presidente da AJUF esteve presente na abertura dos trabalhos de inspeção. Até o dia 21 de agosto, 9 equipes que integram o Núcleo de Inspeção do Conselho da Justiça Federal estarão no TRF da Primeira Região para fiscalizar as atividades do tribunal. Os grupos são formados por desembargadores e juízes federais, além de servidores do CJF e do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ e corregedor-geral do CJF, Jorge Mussi, foi quem realizou a abertura da inspeção. Nós vamos buscar mecanismos e ferramentas de trabalho que nos permita nós prestarmos jurisdição num prazo razoável, nos termos da emenda constitucional. O presidente da AJUF e representantes da comunidade jurídica também estiveram na abertura dos trabalhos de inspeção geral ordinária. 420 mil processos tramitam hoje no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ideia da inspeção é encontrar novos caminhos que auxiliem os desembargadores na busca por soluções que agilizem a resolução de conflitos. Depois da cerimônia, o presidente da AJUF acompanhou uma audiência de conciliação promovida pelo tribunal e presidida pelo ministro Mussi. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a mudança na regra para a realização de eleições diretas nos órgãos diretivos dos tribunais, realizou o debate na última quinta-feira. A mudança está prevista na proposta de emenda à Constituição 187 de 2012. O texto estabelece que os tribunais dos estados devam eleger os integrantes dos cargos de direção por maioria absoluta e votação secreta. Além disso, a proposta prevê que poderão participar da eleição todos os magistrados vitalícios que estejam em atividade. O mandato será de 2 anos, permitida uma recondução. Atualmente, apenas os juízes mais antigos podem concorrer aos cargos de direção. O mandato é de 2 anos, proibida a reeleição e o vencedor é eleito por maioria simples. A audiência contou com a participação do relator da matéria, deputado João Campos, e de associações que reúnem a magistratura, entre elas a AJUF, representada pelo presidente Antônio César Bochneck. Na semana passada, você conheceu alguns tipos de prisão. E como são muitos, hoje a gente continua com o tema especial: prisão em flagrante e audiência de custódia. Veja agora como elas são aplicadas pela Justiça. O que significa prisão em flagrante? Prisão em flagrante, na hora que você cometeu o crime, você foi preso. Quando acontece algum delito e o delinquente é pego em flagrante, em tempo real. Eu não sei não. É quando o indivíduo é pego no ato do crime. Uma forma de autodefesa da sociedade. Assim definem os especialistas quando o assunto é prisão em flagrante. Consiste na restrição da liberdade de alguém, independentemente de ordem judicial. Isso só pode acontecer se a pessoa estiver cometendo ou tenha acabado de cometer uma infração penal. A pessoa que praticou o delito ou está praticando o delito ou acabou de praticar o delito, ele é preso em flagrante. Ou seja, se ele se enquadrar em uma dessas hipóteses,
A polícia deve, e qualquer do povo pode, prender o infrator em flagrante delito. O flagrante se classifica em 3 modalidades. São eles: flagrante próprio, quando o criminoso é pego no momento em que está consumando o crime. O flagrante impróprio, que no caso acontece quando a pessoa é encontrada ainda em fuga. E também o flagrante presumido, quando o indivíduo é localizado logo depois de cometer o crime, tendo em sua posse instrumentos que façam presumir que seja ele o autor do delito. Uma prisão em flagrante, historicamente, fazendo só uma breve reflexão, ela no sistema antigo, aquela pessoa que era presa em flagrante, ou seja, logo após o cometimento de algum crime, algum delito, ela em regra responderia todo o processo preso. Então essa prisão em flagrante delito, de fato, é uma medida importante processualmente, porque evita tanto que aquela pessoa que cometeu aquele crime cometa outros, como também acautela o meio social. O procedimento da formalização da prisão em flagrante se inicia com o depoimento da pessoa detida. Se não houver testemunhas, os policiais poderão servir como tais, desde que tenham presenciado o flagrante. A lei determina que a localização do preso deve ser comunicada imediatamente à família e o indiciado só permanecerá na prisão se houver necessidade. Se não houver, o delegado pode conceder a liberdade provisória. Então, hoje, na prática, nós temos um sistema que ele está totalmente anacrônico quanto à legislação e à prática. A pessoa é presa em flagrante, em regra, ela não fica mais presa. Isso, às vezes, até impacta a sociedade negativamente, onde a pessoa notoriamente praticou um delito, ela é conduzida até uma autoridade policial, o magistrado analisa os requisitos e a pessoa, na sequência, é solta. Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, lançou o projeto Audiência de Custódia. É uma garantia da rápida apresentação do preso a um juiz em casos de prisão em flagrante. A audiência de custódia abrevia o tempo de análise do caso quanto a esse tipo de decisão. A audiência de custódia ela é importante porque nem todas as pessoas que são presas em flagrante delito merecem ficar presas, ficar recolhida. Então, a audiência de custódia ela visa a evitar essa situação. Alguém que tenha sido preso em flagrante delito, mas é uma pessoa primária, de bons antecedentes, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não tem razão para manter essa pessoa presa. A implementação das audiências de custódia está prevista em pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José. Para este juiz federal, a medida representa um avanço, ao passo que colabora e muito para a celeridade da justiça. Não apenas vamos ter mais celeridade na apreciação dessa questão, encurtando o tempo de permanência de uma pessoa na prisão, como o juiz vai ter condições de avaliar melhor se há hipótese ou não de ele substituir por uma restritiva de direito. A audiência de custódia, em regra, ela impacta muito a justiça estadual. E por que eu digo mais a justiça estadual? Porque a justiça federal, em regra, nos plantões judiciários, quando a autoridade da Polícia Federal, algumas vezes a autoridade da Polícia Estadual faz alguma prisão e observa que a competência é de um juiz federal, na sequência vai haver sempre um juiz em plantão e a gente não tem notícia de que haja atraso na análise desse material, desse auto de prisão em flagrante. E dentro de instantes, você vai saber mais sobre um termo muito falado nos últimos tempos, a delação premiada. Permite com que seja feita uma proposta a uma determinada pessoa que está sendo investigada e que ela, com essa proposta, voluntariamente se disponibilize a contar o que sabe. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já!
Delação premiada. Você com certeza já ouviu falar dela. Nos últimos tempos, é presença quase que obrigatória nas notícias divulgadas todos os dias pela imprensa. Hoje, ela é considerada uma das principais ferramentas na busca de provas. Um acordo firmado com o Ministério Público e a Polícia Federal, pelo qual o réu ou suspeito de cometer crimes se compromete a colaborar com as investigações e denunciar os integrantes da organização criminosa em troca de benefícios. Esta é a delação premiada. Se algum réu, alguém que participou daquele crime, tem conhecimento por ter participado, concorda em entregar as provas, reconhecer o que fez e permitir, portanto, a elucidação por parte da justiça daquele ato criminoso, desbaratamento daquela organização criminosa. A delação premiada é esse instituto jurídico que permite com que seja feita uma proposta a uma determinada pessoa que está sendo investigada e que ela, com essa proposta, voluntariamente se disponibilize a contar o que sabe e não só contar, mas trazer também para o processo provas e, quem sabe, até devolver dinheiro que foi desviado. A delação premiada, considerada pelos especialistas como um dos principais meios de obter provas, já existe no Brasil desde os anos 90, mas somente em 2013, com a aprovação da Lei 12.805, ganhou uma regulamentação completa. A Lei da Organização Criminosa, que foi gestada no Congresso em 2013 e promulgada, ela tem um nível de detalhamento muito maior de quais são os procedimentos a serem tomados. Porque, embora se previsse antes já essa colaboração, a falta desses procedimentos leva a muitos problemas judiciais. Antes de firmar acordo de colaboração, os investigadores avaliam se o suspeito ou réu tem condições de expor integrantes de maior peso da organização criminosa e revelar detalhes do esquema. É feito o acordo primariamente entre o Ministério Público, entre a acusação e a defesa do réu, sempre bem assistido por um advogado. Essa colaboração, então, é levada ao Poder Judiciário. O papel do juiz, nesse primeiro momento, é verificar se os parâmetros da lei foram cumpridos, se houve algum dano aos direitos do réu, alguma invasão de alguma coisa, ele concordou com algo que ele não poderia concordar. Uma vez homologado, esse processo, isso é incorporado dentro dos autos do processo, é efetivada a colaboração, e uma vez que aquela colaboração se mostre efetiva, isso vai ser sopesado pelo juiz ao final do processo, em cima de parâmetros que já foram pré-combinados e com que o juiz concordou, mas a avaliação final é sempre do juiz. O teor da delação deve ser mantido em sigilo para preservar as investigações, a integridade do delator e as pessoas eventualmente denunciadas por ele, até que a colaboração termine e a justiça receba formalmente a denúncia dos crimes. Ao delator são garantidas medidas de sigilo e proteção, como acompanhamento por policiais. Ele deve ter o nome, imagem e informações pessoais preservados e, durante a prisão, investigação e instrução do processo será mantido separado dos demais réus. Pela lei, o descumprimento do sigilo pode ser punido com até 4 anos de prisão, além de multa. Pelo menos está se esclarecendo aquilo que estava encoberto. Eu acredito que não. Ajuda eles, só eles. Que eles estão se defendendo da prisão, que eles deviam ser presos. O Instituto da Delação Premiada ganhou notoriedade recentemente com os desdobramentos da Operação Lava Jato, realizada pela Polícia Federal, que investiga desvios de dinheiro da Petrobras. Até agora, 15 acusados já fizeram um acordo de delação. A Lava Jato tem se notabilizado pela equipe que coordena a operação ter lançado mão em diversas oportunidades desses acordos de delação premiada com os investigados, e os efeitos têm sido maravilhosos. Eu digo, o poder público conseguiu recuperar para a Petrobras mais de 700 milhões de reais de valores que haviam sido desviados pelas pessoas que estão fazendo delação premiada. E é importante por quê? Porque, na expressão de um jurista americano que deu uma palestra no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, puxa-se uma fruta e outras caem. Quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que um investigado conta o que sabe, outros investigados também passam a contar o que sabem, para que também possam ter alguns benefícios.
Funciona assim: os delatores devem identificar os demais coautores e participantes da organização criminosa e os crimes praticados por eles, revelar a hierarquia e a divisão de tarefas, prevenir crimes que poderiam ser praticados pelo grupo, devolver o dinheiro desviado e localizar eventuais vítimas. Em troca, o investigado que entrega o que sabe pode ter redução de pena e até perdão judicial. Há também a previsão de outros benefícios, como prisão domiciliar até a sentença. Uma pessoa que colabora, que sabe, mas que participou, por exemplo, apenas como intermediário de uma operação financeira é uma situação. E outra situação que nós vivemos, por exemplo, eu fui um dos procuradores da República que atuou no caso do Delbrando Pascoal, nós vivenciamos casos de matadores. O sujeito foi o autor operacional do homicídio, matou uma pessoa. Ele teve um benefício? Teve, mas obviamente é um benefício calibrado com a gravidade do seu crime. Ele ainda assim cumpriu muitos anos de cadeia. A delação só é aceita se o delator acrescentar dados novos, além do que a investigação já apontou. Segundo o Ministério Público, a colaboração pode trazer informações a que os investigadores nunca teriam acesso ou demorariam tempo demais para receber. Entre elas, o caminho percorrido em desvios de dinheiro. O benefício concedido ao delator aumenta se ele fornecer caminhos para que a polícia e o Ministério Público encontrem novas provas. Existe uma situação em que ele traz um ângulo novo, um crime novo, e uma situação, por exemplo, em que ele permite, com base no testemunho dele, que seja desbaratada a quadrilha como um todo, porque sem o testemunho dele não se chegaria a prova nenhuma. A delação premiada está prevista na legislação brasileira e ela é, sobretudo, relevante porque ela visa buscar mais provas para que se descubram o ilícito na sua integralidade e não apenas em relação àquelas pessoas que são presas com objeto e produto do crime. Cabe aos investigadores verificarem se o delator está falando a verdade e encontrar as provas. Se mentiu, perde os benefícios da delação. Mas se a polícia não consegue as provas após a homologação da delação, o delator não sofre consequências. Sempre a última avaliação é do Poder Judiciário e sempre no momento da sentença, quando tem que avaliar todo o curso do processo e todas as provas que foram apresentadas. E veja no próximo bloco como são e para que servem as penas alternativas. As penas alternativas e as medidas cautelares que são aplicadas enquanto a pessoa está sendo processada parecem ser uma solução importante para que a gente fortaleça a política criminal no nosso país. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já! Presídios superlotados e detentos à espera de um julgamento. Será que as penas alternativas podem ser uma saída para toda essa situação? Será que ela é o melhor caminho nos casos dos crimes praticados sem violência? O repórter Márcio Adalto explica. Hoje no Brasil há 712 mil cidadãos privados de liberdade. O reflexo disso? Prisões superlotadas, pessoas submetidas a condições subhumanas, detidos à espera de julgamento, rebeliões e a exposição de graves problemas na gestão do sistema penitenciário brasileiro. Mas, para evitar todos esses problemas, a saída, de acordo com o juiz federal Roberto Veloso, pode ser a aplicação de penas alternativas a crimes cometidos sem violência. Essas penas alternativas, elas servem justamente para substituir a pena privativa de liberdade. Neste caso, quem for condenado a até 4 anos, ele tem uma pena restritiva de direitos, que pode ser
uma limitação de final de semana, pode ser a prestação de serviços à comunidade, pode ser uma prestação pecuniária. Cerca de 40% da população carcerária brasileira está presa provisoriamente. São pessoas que ainda não foram julgadas e que muitas vezes cumprem toda a pena antes mesmo de ter o caso analisado por um juiz. O oposto do que prevê a pena alternativa. Veja que nós hoje temos, considerando as prisões domiciliares, a terceira população carcerária do mundo. E, ao mesmo tempo, nós temos um paradoxo de um país de impunidade. Então, se essas penas alternativas elas servem para punir, elas servem também para resgatar uma cidadania. Não tem segredo, as penas alternativas à prisão permitem que o preso cumpra sua dívida com a sociedade de uma outra forma, sem repetir aquela velha lógica do encarceramento. Mesmo os países que encarceram mais que o Brasil, e nós temos à frente do ranking de população prisional absoluta, os Estados Unidos, a China e a Rússia, como primeiro, segundo e terceiro colocados. Nós verificamos nesses países, nos últimos 5 anos, uma tendência de retração da taxa de encarceramento. Parece que a punição e prisão não têm se mostrado mais uma combinação viável. Essa solução, baseada unicamente na prisão, parece não atender mais aos nossos reclamos por melhoria da segurança pública. Hoje, o ambiente prisional, que no Brasil e em todos os países do mundo em que se verificou esse fenômeno do superencarceramento, as organizações criminosas são uma realidade. Então, utilizar a prisão, ao invés de reduzir a criminalidade, tem causado um efeito contrário em determinadas circunstâncias. A solução passa pelo investimento em ações que diminuam o encarceramento. Nós temos que construir respostas também sofisticadas e talvez questionar essa impressão que nós temos que a única forma de punição é a prisão. Nesse contexto, as penas alternativas e as medidas cautelares que são aplicadas enquanto a pessoa está sendo processada parecem ser uma solução importante para que a gente fortaleça a política criminal no nosso país. O efeito desse tipo de pena sobre o índice de reincidência é notável. Segundo o Ministério da Justiça, entre os réus que cumprem pena em regime fechado, 80% voltam a cometer crimes depois que saem da cadeia. Já entre os que são punidos com penas alternativas, o índice de reincidência varia entre 2% e 12%. A construção de uma política madura de segurança pública, ela deve envolver a utilização de outros instrumentos que não apenas a prisão. A prisão não tem sido capaz de refrear por si os índices de criminalidade. Pelo contrário, tem reforçado um padrão de criminalidade que envolve organizações criminosas. Investir em medidas alternativas, na nossa concepção, é investir na redução da reincidência. Outra maneira de diminuir a reincidência é a possibilidade do preso aprender algum ofício dentro da cadeia enquanto cumpre a pena em regime fechado. Raimundo foi preso 2 vezes. Quando retornou para o sistema, decidiu que cumpriria a pena e mudaria de vida. A saída encontrada por ele foi trabalhar. Aprendeu a produzir bolas de futebol. Deu certo. Graças a Deus que tem a FUNAP, que abre as portas para os presos que estão saindo de dentro do sistema. Há 6 anos ele está em regime aberto. O sustento da família vem com o trabalho que ele aprendeu lá atrás das grades. Hoje, a liberdade ganhou um novo significado. Tem a chance de mudar a situação, tem a chance de mudar a história. Inclusive, a minha história começou porque eu dei valor na oportunidade de trabalho que me deram lá dentro. E aí saí para cá para a liberdade e continuei, botei em prática aquilo que eu aprendi lá dentro. O trabalho ele anda de mão dada com a ressocialização. Se tiver o trabalho e a ressocialização, caminho de mão dada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.